Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá amigos, muito bom dia a você que nesta manhã nos assiste. É uma alegria muito grande estarmos aqui para juntos falarmos da palavra de Deus e vamos continuar, Vamos continuar esse assunto, o assunto da Trindade. E hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa ou não é? O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? E nesta manhã nós queremos abordar isso aqui dentro da palavra de Deus e queremos que você preste bastante atenção, analise os textos que vamos estudar nesta manhã, para que você também, amigo, possa ter a compreensão muito clara desse assunto. E para falarmos desse assunto, estamos aqui com o nosso irmão em Cristo, Jaison. Jaison, seja muito bem-vindo novamente a este programa e que Deus possa abençoar você também, para que tenhamos condições de transmitir para os nossos amigos este assunto com muita claridade, lógico, dentro da Bíblia, tá bom? E que Deus possa nos usar nesta manhã. Olá Sérgio, bom dia. Olá amigos, bom dia. É uma satisfação estarmos mais uma vez aqui com você. Hoje o tema é Espírito Santo, o dom de Deus, né? E a questão hoje aqui vai ser definirmos o Espírito Santo. É uma pessoa? O que é o Espírito Santo? Por exemplo, a Trindade, o dogma da Trindade, ele se baseia no princípio de que existem três pessoas e isso forma uma divindade, ou seja, Deus seria três pessoas, né? Esse é o dogma da Trindade, né, Sérgio? Correto. Então seria uma pessoa o Pai, duas pessoas o Filho, três pessoas o Espírito Santo. Porém, a palavra de Deus diz que existe Deus Pai, existe Filho de Deus e o Espírito Santo não é mencionado como uma pessoa, e nós queremos mostrar isso para você nesta manhã, né? Por exemplo, aqui estou eu, uma pessoa, está o Sérgio, uma pessoa, né? Está ali o Wellington, o operador de vídeo, é uma terceira pessoa. Aqui tem três pessoas, Sérgio. Correto. Porém, a divindade ela é formada de Pai e Filho. E o que é o Espírito Santo? Muito bem. Eu tenho um espírito. Você que está nos assistindo tem um espírito, né? O Sérgio tem um espírito. Então o ser humano tem um espírito, e Paulo no livro de 1 Coríntios, né, capítulo 2, verso 11, ele esclarece e ele compara o Espírito de Deus com o Espírito dos homens. Vamos ler? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amigo, ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, ou seja, que está nele. E o Espírito do homem não é uma outra pessoa. Por exemplo, eu posso dizer assim: Sérgio, você magoou meu espírito ontem. Uma suposição que isso não aconteceu, né? Mas você magoou quem, Sérgio? Você. Não foi uma outra pessoa. Não. E o texto de Paulo fala assim, assim também. Esse assim também quer dizer a mesma coisa que do mesmo jeito que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus não é uma outra pessoa, né? E isso nós queremos mostrar, né, cada vez mais aqui para você nesses versos. Mas o que é o Espírito de Deus então? O Espírito de Deus o Atos, capítulo 2, ele vai ajudar, né? Capítulo 2, verso 38 de Atos.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui deixa claro, né, é uma das características, né, o Espírito Santo é um dom de Deus, né? E no mesmo livro de Atos, um pouco para frente, no capítulo 8, verso 20, vamos ver o que diz lá. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Aqui está falando de Elimas, o mágico. E Elimas queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. E Pedro disse assim: olha, fica com o teu dinheiro para a sua perdição. Ninguém pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Então, o Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Não é outra coisa, não é uma outra pessoa, né? É a influência de Deus, né? Então, Sérgio, eu acredito que você pode nos ajudar um pouco mais também, né? Veja bem, Jason, antes que eu abra aqui a Bíblia, nós precisamos entender o seguinte: Deus, ele é um ser pessoal e um ser espiritual. Sim. João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala para ela assim: ó, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entende? Então a Bíblia, ela apresenta Deus de forma espiritual e de forma pessoal. Sim. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus atua na vida do ser humano, ele atua de forma espiritual, através do seu espírito. Ele está em nós. Né? Paulo, por exemplo, diz em Coríntios: olha, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito de Deus. Deus habita nas pessoas, e ele habita de forma espiritual, através do seu Espírito, e não de forma corporal. Entende? Sim. Porque a lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Entende? Então Deus, de forma espiritual, ele habita em nós. Então esse é o Espírito de Deus, não uma pessoa. Sim. Entende? É isso que nós precisamos entender. Mas eu tenho alguns textos aqui, Jason. Por exemplo, Daniel no capítulo 2 e o verso 1, ele diz assim, olha: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Interessante, amigo, que Nabucodonosor, eu acredito que você já ouviu falar da história dele. Ele foi um rei da Babilônia, né? Um rei que tinha um império mundial, ele dominava o mundo. E um dia ele teve um sonho, Jason. E nesse sonho, ele teve um sonho assim que ele ficou sem entender, ele se preocupou. E a Bíblia diz que o seu espírito ficou perturbado, ele ficou preocupado. E interessante que o verso termina dizendo assim que passou o sono dele. Agora imagina, se o espírito de Nabucodonosor fosse uma outra pessoa, esse espírito ia ficar sem dormir, né? Sim. Mas o rei não, o rei ia dormir tranquilamente. Mas o rei ficou sem dormir. Por quê? Porque o seu espírito, que é dele próprio, ele ficou perturbado por causa do sono. Então, quando eu falo o teu espírito, Sérgio, eu estou falando de você mesmo. De mim mesmo. Quando eu falo o espírito de Nabucodonosor, eu estou falando da pessoa de Nabucodonosor. Se eu falo Espírito de Deus, eu estou falando da pessoa de Deus. Correto. Né? Da pessoa de Deus. Da pessoa de Deus, né? Do Pai, né? De Jeová. Mas eu tenho mais um texto, Romanos 8 e o verso 26, ele diz assim, olha: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entende? Ou seja, Deus, né, o Espírito de Deus, ele nos guia, ele nos orienta e ele até intercede por nós. Né? Mas não é uma outra pessoa, é o próprio Deus de forma espiritual, como já colocamos. Esse texto é usado bastante para defender que se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede, então ele tem que ser uma pessoa. E de fato tem que ser uma pessoa, né?
Mas não tem que ser uma outra pessoa além do Pai e do Filho. É o próprio Pai, é o próprio Filho. Olha só no verso 34, porque você leu aqui Romanos, Sérgio, capítulo 8, verso 26, né? Sim. Então aqui no verso 34, né, um pouco mais à frente, diz assim, ó, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Ou seja, quem é o intercessor aqui, Sérgio? Então, Jairson, aqui apareceu Cristo como intercessor. O outro texto aparece o Espírito como intercessor. Então se percebe que está falando de uma mesma pessoa. Está falando da mesma pessoa. Sabe, não de uma outra pessoa. Sabe por que está falando da mesma pessoa? Se você for no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, deixa muito claro, e eu gostaria de ler para o nosso amigo também, que só existe um único intercessor. Lá diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui deixa claro que só existe um intercessor, só existe um mediador, só existe um advogado, não existe dois. Então lá só pode estar falando de Cristo, porque se o Espírito Santo é um intercessor também, então nós temos dois intercessores, e a Bíblia deixa claro, muito claro, que só existe um, que é o único, né? Porque só teve um que morreu, só teve um único que morreu. Só existe um intercessor, um mediador entre a raça humana e o Pai, que é Cristo. E o verso 34 lá de Romanos 8, ele deixa bem claro isso, né? O contexto, infelizmente as pessoas elas leem só um versinho, mas se ler o capítulo inteiro já vai entender, né? Que ali está falando da pessoa de Jesus, né? Muito bom. Jairson, eu quero ler aqui para os nossos amigos também Filipenses no capítulo 1 e o verso 19, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aqui ele coloca, Jairson, o Espírito Santo como o Espírito de Jesus Cristo. Mas eu tenho um outro texto aqui, que é Romanos 8 e o verso 9, e eu quero ler Romanos 8 e o verso 9, que ele vai assim trazer uma abertura melhor para nós entendermos, né, essa questão aqui do Espírito de Cristo. Romanos 8, verso 9 diz assim, olha, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse texto aqui, já isso coloca no mesmo verso o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, que é o mesmo. Agora é interessante nós deixarmos isso aqui, claro, para as pessoas que nos assistem, já isso, é que tudo, nós precisamos entender uma coisa, tudo que nós recebemos do Pai. Sim, com certeza. Tudo, absolutamente tudo. Porém, todas as coisas que nós recebemos do Pai, elas só chegam a nós por intermédio de Cristo. Exatamente. Né? E então, por isso que às vezes você vai encontrar na Bíblia o Espírito de Deus, outra hora o Espírito de Cristo. Mas não é dois, é o mesmo. E esse verso de João 15, 26 aqui, ele fecha essa ideia com chave de ouro. Olha só o que diz aqui. Mas quando vier, isso aqui é o próprio Cristo falando, né? Sim. Mas quando vier o Consolador, que eu, ou seja, Jesus, né? Da parte do Pai, olha de onde está vindo. Vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, aqui nesse verso ele deixou assim de forma inquestionável o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito Santo, ele procede do Pai, né? Mas quem entrega para nós? É o Filho. Quem soprou sobre os apóstolos? O Espírito Santo. Foi Jesus. Foi Jesus, né? Então esse verso deixa claro, ou seja, o Espírito Santo também é o Espírito de Cristo, mas esse verso deixa claro que ele originalmente ele brota do Pai, e então o Filho transmite para nós o Espírito de Deus. As pessoas que acreditam no Espírito como uma terceira pessoa, eles usam um texto que é muito comentado na Bíblia, que é João 14,16.
Tá? Certo. João Verdade. 14,16, ele diz assim, olha: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa palavrinha, já outro, é que implica. E as pessoas aqui dizem, não, tá vendo? É uma outra pessoa. Entende? Como que nós podemos aqui... eu entendo isso aqui, você também, mas como que nós podemos deixar isso aqui muito claro para as pessoas que nos assistem sobre esse outro? Certo, Sérgio. Realmente há uma confusão muito grande, e principalmente porque quem está num púlpito apresentando a doutrina da Trindade, utilizando-se desse verso aqui, ele utiliza esse verso de forma isolada. Porque se, amigo, qualquer pessoa, qualquer uma pessoa, você que está aí, eu não preciso nem explicar isso aqui na verdade, se ler o capítulo 14 inteiro, ou então somente, porque começa a falar aqui do Espírito Santo, né, no verso 15, né, de 15 até o verso 28, não precisa de explicação, né? Já está muito claro aqui que não está falando de uma outra pessoa, está falando do próprio Cristo, e nós vamos ajudar, nós vamos ler alguns textos aqui para você entender, né? O grande problema está, Sérgio, em ler de forma isolada. Infelizmente as pessoas tendenciosamente leem, os pastores, os líderes, né, leem esse verso de forma isolada, isolou ele, e realmente se você isolar esse verso aqui, ele parece realmente dar a entender que existe o Pai, o Filho e uma outra pessoa. Mas nós vamos entender aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar dois prismas em cima da palavra outro, né? O primeiro, eu vou ler alguns versos e você vai entendendo que esse outro aqui não é bem outra pessoa. Olha só, verso 17. O Espírito de verdade, continuando esse verso que você leu, né, Sérgio? Sim. O que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Agora observe esse detalhe aqui, ó. Mas vós, quem vós? Os discípulos, né, os apóstolos. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. O Espírito Santo já estava com eles. Quem era o Espírito Santo? Cristo. O próprio Cristo. Quem habitava com eles? O próprio Cristo. Olha no finalzinho do verso. E estará em vós. Ou seja, habita convosco e estará em vós. Ou seja, não convosco, mas em vós. Ou seja, um pouquinho mais para frente, Cristo estaria com os apóstolos em espírito e não mais em pessoa. Ou seja, estaria dentro deles. Vamos ler um pouquinho mais para baixo. Jesus deixa claro no verso 18 isso. Cristo fala assim, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está muito claro, né? Mas aqui está muito claro. E ele não está falando da segunda vinda aqui. Aqui ele está falando que ele voltaria para os apóstolos em espírito, né? Um dia, certa vez, ele falou assim: eis que estou convosco para sempre, todos os séculos, né? Até o confim dos séculos, né? Então ele sempre estaria, mas ele estaria em espírito, né? Vamos continuar aqui, verso 19: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Verso 20: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Como que os apóstolos estariam em Cristo? Só se fosse em espírito, né? E como que Cristo estaria nos os apóstolos? Aqui no verso fala assim: e eu em vós. Só em espírito. Porque se não fosse, se fosse presencial, presença, ele diria o seguinte na regra do português: eu estarei convosco, não em vós, né? A palavra em vós, ela deixa muito claro que é no seu interior. Exatamente. Eu estou na sua mente, no seu coração, né? Esta é a forma correta, né? Exato. Agora vamos continuar aqui lendo, olha só. No verso 23, para ganharmos um pouco de tempo. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora observa, Sérgio, observa, amigo, observa o final desse verso aqui. E viremos para ele,
e faremos nele morada. Quem viremos? Aqui o verso está falando do Pai e do Filho. Viremos, ou seja, o Pai e o Filho, né, virão, e o finalzinho fala aí, faremos nele morada. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus habitam em nós pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, né? Então é muito claro isso aqui, né? Agora, essa palavra outro consolador aqui do capítulo 14, verso 16, eu gostaria de mostrar um outro aspecto. Por que Jesus falou outro e ele estava falando dele mesmo? Porque era um costume nos tempos de Jesus. Eles não gostavam muito de citar essa situação, falar assim, na primeira pessoa. Eles usavam na segunda pessoa. Nós vamos ver aqui um exemplo clássico, né? Por exemplo, do próprio João, que está escrevendo esse livro aqui, ó, né? O livro de João, capítulo 18, no verso 15, fala assim, ó: e Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Esse outro discípulo aqui é João, o próprio escritor do livro, mas ele fala outro porque ele mesmo que é o escritor do livro. Ele nunca, jamais, no costume hebraico, no costume judeu, ia falar assim, ó: e Simão Pedro e eu seguimos a Jesus. Eles nunca iam falar isso, né? Olha no verso 16: e Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que é João, no caso aqui, continua sendo o próprio João, que era conhecido do sumo sacerdote. E vamos ver que isso aqui, Sérgio, é bastante costumeiro, ó. No capítulo 20, fala assim, ó: correu, pois, capítulo 20 de João, verso 2: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Quem é o discípulo que Jesus amava? Era João, já. Era João, né? E interessante que quem escreveu esse livro foi João também. Exatamente, por isso que ele não falava na primeira pessoa, ele falava na segunda pessoa, como se fosse uma outra pessoa. Mas aqui está falando da mesma pessoa. Sim. Não está falando de uma outra pessoa, ele está falando dele mesmo. E Jesus utilizou o mesmo palavreado aqui, ó, no capítulo 14, verso 16, né? Quando ele falou outro aqui, ele estava falando dele mesmo. Por exemplo, quando Jesus, lá no capítulo 25 de Mateus, verso 31, quando ele fala da sua vinda, ele fala como se fosse uma outra pessoa vindo. Vamos ler? Ali diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, olha aqui Jesus dizendo, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, parece que Jesus está falando de uma outra pessoa, mas ele não está falando de uma outra pessoa, ele está falando dele mesmo, né? Porque eles não gostam, eles não utilizam muito essa questão da primeira pessoa. Eu tenho aqui alguns textos e eu gostaria de ler pelo menos dois, que vai apresentar alguém como consolador, sem ser o Espírito Santo. Sim. Por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao 5, diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então aí nós temos o Pai, que é Deus de Cristo, e é Pai de Cristo, é o Consolador, é o Deus de toda consolação, e depois Cristo, o próprio Cristo, o Consolador também, né? E interessante que não menciona o Espírito Santo aqui, mas nós sabemos que Deus é Consolador, Cristo é Consolador através do seu Espírito, né? Correto. E consolação, por exemplo, como que eu posso consolar alguém, vamos dizer assim, de verdade, quando eu não consigo, por exemplo, entender o que a pessoa está passando? Porque para mim entender já isso, o que uma pessoa passa, eu preciso passar por aquilo. Sim. E Cristo passou por todas essas etapas. Isso é importante a gente entender.
Ele consola porque ele passou por tudo que nós passamos. Sim. Então ele tem condições de nos consolar. Exato. Né? Exatamente. 2 Tessalonicenses 2:16 diz assim: E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então esse texto ele só vem confirmar aquilo que nós já lemos. Sim. Entende? Nós temos um Consolador, esse Consolador é Deus, o nosso Pai, e também a pessoa de Cristo. E Ele nos consola através do seu Espírito. Certo. Entende? O Espírito Santo, ele procede do Pai, vem até Cristo, Cristo nos envia e Ele nos consola. Mas não é uma terceira pessoa, é o Espírito do próprio Pai. Sérgio, nós teríamos muito o que falar ainda a respeito desse assunto, né? O nosso tempo não permite, mas você, amigo, caso queira mais informações, nos procure, né? Aí está o nosso endereço, aí está o nosso contato, que você pode nos procurar, porque esse aqui é um assunto que ainda tem muitos esclarecimentos, mas nós temos apenas meia hora hoje para podermos falar sobre isso. E eu gostaria de encerrar, né, aqui usando Mateus capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui, nesse verso, Jesus ele está deixando claro a existência de duas pessoas, né? Ninguém, diz ele, conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? Então, existem muitos outros versos, né, que são muito claros, mas somente para finalizar, eu gostaria de usar o livro de 1 João, capítulo 1, verso 3. E ali diz assim: O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Querido amigo, nosso desejo é que você tenha comunhão assim como João, o discípulo amado, tinha. Ele tinha comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, né? É o nosso desejo que você pesquise a palavra de Deus. O nosso desejo é que você também possa ter essa comunhão com o Pai e com o Filho. E essa comunhão será feita por intermédio do Espírito de Deus. Sim, Ele existe e nós precisamos orar todos os dias pelo Espírito de Deus. Mas nós não podemos jamais cometer o pecado de adorar o Espírito de Deus, porque Ele não é uma outra pessoa, né? Nós temos que adorar, biblicamente falando, o Pai e o Filho, que Deus permitiu que nós adorássemos, né, louvássemos o Filho de Deus. Mas se você adora o Espírito Santo, uma outra pessoa, então você comete o pecado da idolatria, né? Só existe autorização bíblica para a adoração do Pai e do Filho. Só existe duas pessoas na divindade, né? E o Espírito é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito de Cristo habite no seu coração. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã podemos abrir a Tua Palavra e entendermos esse assunto tão importante, tão profundo, mas tão complicado, infelizmente, abordado de forma errada hoje no cristianismo. Mas queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito para que possamos entender o que a Tua Palavra diz. Nos ajude, Senhor, a abandonar as filosofias, nos ajude a abandonar as teorias, mas dar crédito 100% unicamente na Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.